pessoal, hoje nós vamos falar sobre notação científica. Mas o que seria essa notação científica? Essa notação científica, ela é uma maneira simplificada da gente expressar números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, imagine que você tem que fazer um cálculo onde há um número 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1 bilhão mais 0,0000002. Imagine você fazendo um cálculo desse. O quanto demandará tempo até que você faça essa operação? Isso porque nós estamos falando de números simples ainda. Mas e quando há números mais complexos? A notação científica ela veio para ajudar nós representarmos isso numa base 10. Por exemplo, esse número 1,00000, como que eu representaria esse número na base 10? Ou seja, na notação científica, 1 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só, esse número enorme, 1 bilhão, representado 1 vezes 10 elevado a 9. E este número, como seria representado? Olha, 2 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, negativo. Ou seja, os negativos representam números muito pequenos e os positivos representam números muito grandes. Mas vamos aprofundar mais sobre esse assunto. Vamos começar bem tranquilo e aí nós vamos aprofundando, ok? Veja só, quando você estuda 10, o 10 ele é a mesma coisa que ter um expoente 1 aqui. Então, 10 elevado à primeira potência é 10, ok? Vamos olhar outro número, 100. Observe que o 100 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Por quê? 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 1 é 100. Ok? Poderia expressar só de 10 ao quadrado. 1000. Olha o 1000. O 1000 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado à terceira. Então, olha. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Ok? Vou passar esse expoente para cá. Pronto. Agora, 10.000. Olha, 10 é 1 vezes 10, 1, 2, 3, 4. Pronto. 100.000. Opa, 1, 2, 3, 4, 5. 1 vezes 10 elevado à quinta potência. Eu acredito que você já está começando a entender o processo aí. Então, quando eu multiplico por 10 uma única vez, 1. Se for por 100, ao quadrado. Se for por 1000, ao cubo. Se for por 10.000, a quarta. Se for por 100.000, a quinta. Se for por 1 milhão, a sexta. E assim vai sucessivamente. Outra maneira é quando o número começa a reduzir. Pense o seguinte. Eu tenho 10, só que agora, pessoal, 10 dividido por 100. Quanto que é 10 dividido por 100? Olha, é a mesma coisa que 1 dividido para 10. Então, 1 dividido para 10, como fica? 0,1. Ok? Agora, pense o seguinte. 1 dividido para 100 é a mesma coisa que 0,01. 1 dividido para 1000 é a mesma coisa que 0,001. 1 para 10.000 é a mesma coisa que 0,0001. Observe que o número está afastando da parte inteira. Então, a parte inteira está aqui, olha só, ele começa a ficar pequeno, ele vai diminuindo.
ele vai diminuindo, ele vai diminuindo. Como que eu vou fazer essa representação, então? Olha só. Isso daqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 1. Está vendo esse expoente negativo, menos 1? Olha, uma casa. Agora aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 2. Olha, 2 casas após a vírgula. Aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 3. Ó, 3 casas. 1 vezes 10 a menos 4. Olha só, 4 casas. Então, pessoal, quando vai associando os números muito grandes a expoente positivo e quando vai associando números que começam a ficar muito pequenos a expoente negativo. Vamos fazer outros exemplos? Veja só, eu tenho que representar 20. Como que eu posso representar 20 na notação científica? Olha, 2 vezes 10 elevado à primeira. Quanto que é 10 elevado à primeira? Não é 10? Quanto que é 2 vezes 10? É 20. Exemplo, 200. Olha, 2 vezes 100, não é mesmo? Só que como que eu represento essa parte 100? Eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 2 é 200. 2.000. Ó, 2 vezes 1.000. Olha, 2 vezes 10 elevado à terceira. Então, a representação em notação científica, 20 pode ser representado por 2 vezes 10 elevado à primeira, 200 pode ser representado por 2 vezes 10 a segunda, 2.000 pode ser representado por 2 vezes 10 a terceira, e assim vai. Mais um exemplo. 20.000. 20.000 não é a mesma coisa que 20 vezes 1.000. Olha, 20 vezes 1.000 não é 20.000? Esse 20 a gente não representou 2 vezes 10 elevado à primeira? E esse daqui, ó, o 1.000, não é a mesma coisa que 10 elevado à terceira? Vocês sabem que, pela propriedade da multiplicação de bases iguais, nós podemos conservar a base e adicionar os expoentes. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado à quarta. E se fosse 200.000? Olha, 200.000 não é a mesma coisa que 200 vezes 1.000. 200 não é a mesma coisa que 2 vezes 10 a segunda? Isso daqui não é a mesma coisa que 10 elevado à terceira? Permanece a base e adiciona-se expoente. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 vezes 10 elevado à quinta potência. Pessoal, precisa ficar fazendo esta parte aqui? Não, isso daqui eu estou fazendo somente para demonstrar para vocês como que é o processo. Mas, na verdade, é bem mais simples que isso. Olha, uma casa, 1. 2 zeros, 2. 3 zeros, 3. 4 zeros, 4. 5 zeros, 5. Professor, mas e se fosse com números maiores que 2 ou maiores que 20 e que tivesse vírgula ou não tivesse vírgula? Nós vamos fazer exemplo também. Fique tranquilo. Vamos colocar esses números agora afastando da parte inteira. Olha, 0,2, 0,02, 0,002,
0,0002. Olha, se vocês fossem fazer direto, podia observar que aqui nós afastamos uma casa, aqui nós afastamos duas casas, aqui nós afastamos três casas e aqui nós afastamos quatro casas. Só que eu quero demonstrar para vocês como é que esse processo funciona, ok? Então, pense o seguinte, para chegar a 0,2, não é a mesma coisa que 2 dividido para 10? Não é isso? E 2 dividido para 10 não é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre 10? Olha só que interessante. Estou abrindo o número aqui para que vocês possam entender qual é o processo e não somente o resultado final. Como que eu faço? Isso aqui não é uma inversão de fração? Como é uma inversão de fração, basta fazer o quê? O expoente que está aqui, ele sobe e fica o quê? Negativo, ó, menos 1. Então, o 1 que está aqui vira menos 1. Opa, estou começando a entender. Então, significa que 0,2 é o mesmo que 2 vezes 10 elevado à primeira? Sim, isso mesmo. Agora, veja esse, ó. Isso daqui não é a mesma coisa que 2, 2. Ó, 100. Para quem não assistiu nossas aulas de números racionais, retome lá e assista nossas aulas de números racionais, como que transforma esse número decimal em fração, ok? Agora, observe, isso daqui não é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre 100? E 100 não é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre 10 elevado ao quadrado? Ó, 1, 2, 10 ao quadrado. Então, como é inverso, quando eu vou subir, vai ficar o quê? Negativo, ó. Pessoal, estão começando a entender o processo? Vamos lá, o próximo. Isso daqui não é a mesma coisa que 2, 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Ou seja, 2 vezes 1, 1000 embaixo. Esse 1000 não é a mesma coisa que 10 à terceira? Ah lá, 10 à terceira. É o inverso. Quando eu subir, vai ficar como então? 2 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, pessoal, que vocês estão entendendo como que faz, vocês não precisam fazer esta parte central aqui. Vocês podem partir daqui para o resultado final. Eu vou explicar isso, certo? Agora, veja esse. 2 dividido por 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre quanto? 1, 2, 3, 4. 10 elevado à quarta potência. Então, é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 4. O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que para chegar nesse resultado final aqui, é necessário a gente também entender o processo. Não basta o professor falar para vocês assim, ah, aqui é uma casa, então menos 1. Aqui é duas casas, então menos 2. Aqui são 3 casas, então é menos 3. Aqui são 4 casas, é menos 4. Vocês podem fazer da maneira mais rápida quando estão resolvendo os cálculos. Mas também é necessário conhecer o processo de chegar até o resultado. E é desta forma que a gente consegue encontrar o resultado final. Eu preciso fazer todo esse processo do meio? Não. Esse processo do meio é para conhecimento e estruturação da forma de como fazer. Ok? Vamos fazer novos exemplos. Agora, pessoal, observe o seguinte. Vamos supor que você tenha 350. Vamos começar com 35? Vamos começar com 35. Se você tem 35 e você quer representar esse número em base 10, a gente observa que 35 ele é acima de 9, certo? Então, como representar 35 na base 10? Olha, esse 35, se a gente dividir ele por 10, 35 dividido por 10, ele vai ser a mesma coisa que 3,5. Não é isso?
Agora, observe o seguinte, 3,5 é a mesma coisa que 3,5 é a mesma coisa que 35 dividido por 10. Se eu quiser pegar isso daqui e transformar isto em base 10, quando eu pegar 3,5 e multiplicar por 10, eu vou voltar aonde? 35. Então, observe que eu dividi o número por 10. Quando eu dividi o número por 10, eu adicionei 1 aqui. Ficou 3,5 vezes 10 a primeira. Calma aí que você vai entender melhor o processo. Ó, 350. Nós sabemos que 350 é acima de 9. Então, como transformar isso em base 10? Olha, se eu pegar o 350 e dividir esse 350 por 100, eu vou conseguir andar duas casas com essa vírgula. Vai virar 3,50, desta forma, certo? Só que observe que eu dividi por 100. E 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Então, eu posso representar esse número como 3,5 vezes 10 ao quadrado. Por quê? 10 ao quadrado é 100. E 100 vezes 3,50 é a mesma coisa que 350. Daqui um pouquinho eu vou ensinar um jeito rápido para vocês, hein? Calma aí. Agora, olha só. 3.500. Observe que para que eu possa ir aqui abaixo de 10, eu vou fazer 3.500 dividido por quanto? Por 1.000. Ó, 3.500 dividido por 1.000 é 3,500, certo? Não precisaria colocar esses dois zeros. Eu estou colocando para identificar. Aqui não é 10 a terceira, então é a mesma coisa que 3,5 vezes 10 a terceira. Estão conseguindo entender o processo? Mas pense o seguinte, pessoal, o jeito mais rápido que tem para fazer isso. Ó, aqui é 35. Eu coloco uma vírgula e conto quantas casas. Uma casa, expoente 1. Ó, duas casas, expoente 2. Ó, 3 casas, expoente 3. Essa é a maneira rápida. Vamos fazer mais exemplo com a maneira rápida? Por exemplo, agora você tem assim, ó, 28. Opa! Dividiu por 10. Se você dividiu por 10, você soma 1. Então vai ficar 2,8 vezes 10 a primeira. Dividiu por 10, soma 1. Agora, 280. Opa! Dividiu por 100. Dividiu por 100, soma 2. Aí, certo? Agora, ó, 2.800. 2,8, ó, dividiu por 1.000, soma 3. Muito bem. Vamos mais. 28.000. Ó, dividiu por 4, soma 4. O que vocês acharam? É muito rápido, né? Mas é interessante a gente conhecer o processo, igual eu fiz nos exemplos anteriores. Desta forma, você consegue encontrar os valores rapidamente, ok? Mas e agora se fosse negativo? Vamos também estudar os negativos. Verifique os negativos. Por exemplo, 0,35. Olha, pessoal, 0,35, vocês têm que entender que 35 é maior que 9. Então, eu vou ensinar um método bem prático para vocês. Vocês colocam a vírgula até que o número torne menor do que 10. Ó, então ficou 3,5. Copie esse número, 3,5, e analise entre essas duas vírgulas. Uma casa. Então, você coloca aqui o menos 1. É bem rápido. Por exemplo, 0,035. Opa! Observe aqui. Duas casas. Então,
3,5 vezes 10 a menos 2. É negativo porque nós afastamos da parte inteira, ok? Próximo, 0,0035. Ó, coloque aqui e verifique aqui, ó. Então, é a mesma coisa que 3,5 vezes 10, 1, 2, 3, a menos 3. Próximo, 0,00035. Coloque a vírgula aqui e analise, ó. Então, você vai ter 3,5 vezes 10, 1, 2, 3, 4, a menos 4. Ok, pessoal? Conseguiram entender um pouco essa parte? Olha, se caso vocês não conseguirem entender, deixe lá nos comentários. Façam seus questionamentos também. Não deixe de inscrever no nosso canal. No próximo vídeo, eu tratarei sobre as operações com os números desta forma aqui, na forma de notação científica, ok? Um abraço e até o próximo.